Doutor, Oi, meu, o que foi? o que é isso que você tá fazendo? Não, nada não, vai falar o que tu quer, mano. Doutor, meu chefe virou suicida. Tá se acabando na madeira. Me ajuda, o pinguelo tá pra fora. Ah, bicha nojenta. Do chibiuzão, grandãozão. Suicidazão, grandão do diabozão. Chibiu suicida, minha filha. É minha manjuba. Bicha do pinguelãozão pra fora do diabozão. Tu é doido. Pega esse pinguelão grandão que tu tem, meu. Bota o pescoço e se enfoca.